falando sobre o Campeonato Paulista, sobre Série B e tudo mais. A gente tá vendo que o Santos está se reestruturando. Você é um torcedor santista, né? Confesso. Como que você vê o trabalho que está sendo de reconstrução do Santos? O Thiago falou um ponto importante, o Santos veio da Série B, trouxe o Neymar. Se você avalia que a chegada do Neymar foi positiva, e como você enxerga esse ano para o Santos, um ano que o Santos ainda conseguiu ter uma vaga ali na Sul-Americana, né? Olha, o Santos, eu vejo da seguinte, eu não posso falar pela torcida do Santos, eu sou um torcedor, não posso falar por toda a torcida, mas posso falar por alguns amigos meus, parentes, eu conheço muita gente que torce para o Santos, no meio que eu convivo. O torcedor do Santos, esses mais próximos de mim, eles nem ligam muito mais para ser campeão, porque o Santos já ganhou tudo, já ganhou Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, tudo que... O que o torcedor do Santos não quer mais é passar vergonha. Então, quando começa uma temporada, o torcedor do Santos, ele fica ligado se o time ficar ali na metade da tabela, se de vez em quando ganha um clássico, já tá bom. Só que, infelizmente, nos últimos anos todos, menos em 2024, quando ele já estava na segunda divisão, né, aí não tinha mais para onde correr, todos os anos o Santos corre contra o rebaixamento, luta contra o rebaixamento. Então eu estava comentando ontem, esse ano passado aqui eu não assisti jogo do Santos, eu assistia jogo do Juventude, do Vitória, do Sport, do Ceará, do Fortaleza, do Grêmio, do Inter, para torcer contra, do Vasco. Então é muito ruim isso aí. Então esse ano, eu acho, Neymar, com tudo, o Neymar foi uma boa para o Santos. Se não fosse o Neymar, provavelmente o Santos teria caído, porque aquela arrancada, quando ele ganhou 3 jogos de 3-0 no final e se salvou, foi até parar na Copa Sul-Americana, foi por causa do Neymar. O Neymar não estava jogando antes, o Santos não conseguia sair lá de trás. Então eu acho que essa dupla Neymar e Gabigol pode ser uma boa. Claro que o ideal seria reforçar mais, né? O Santos precisava ainda de um baita cara ali no meio de campo, porque o Willian Arão tá jogando bem. Ainda bem que ele conseguiu, porque ele chegou no Santos só machucava, né? Sim. Agora ele joga muito bem, ele tá jogando muito bem. Então, entre o Willian Arão e esses caras da frente, Barreal, Neymar, Gabigol, Rolês, tem um buraco ali. O Santos precisava de um cara, como era o Paulinho no Corinthians, como era o Elias do Corinthians, como é o Bruno Guimarães na seleção brasileira, entendeu? Um cara que ocupasse esse espaço, como agora estava sendo o Marcos Antônio no São Paulo, como é um cara, o Richard Rios fazia no Palmeiras, um cara, e o Santos não tem esse jogador, e precisa, talvez vai ter que contratar um lateral, né, agora que vendeu o Souza. Então o Santos precisa para dar esse salto de qualidade, eu não sei se eles vão ter dinheiro, eu precisava de mais alguns jogadores, mas o que o torcedor do Santos espera esse ano é que não seja tão sofrido. Então que ganhe mais uns 2 jogos aí logo no Paulista, aí já não corre mais risco. Quando começar o Brasileiro, de cara que ganhe ali dos 5, 6 primeiros jogos, que pelo menos ganhe uns 2, porque é muito desgastante pro torcedor passar tantos campeonatos na zona de rebaixamento, tanto do Paulista como do Brasileiro. Então, é o que eu disse, eu não posso falar por todo o torcedor do Santos, mas eu acho que o torcedor do Santos que pense mais que consiga deixar um pouquinho de lado a paixão e ser um pouco racional, ele vai pensar como eu, que o Santos consiga esse ano aqui, pelo menos, disputar um campeonato brasileiro sem sustos. É isso que o torcedor espera. Na sua visão, Calil, toda essa trajetória do Santos, desde lá de trás, quem foi o melhor presidente? Marcelo Teixeira tá nesse rol de ser um dos melhores presidentes do Santos? Eu não peguei a época do Atier Jorge Cury, né, que foi o presidente durante 25 anos. Ele foi presidente de 45 a 70. Toda a era Pelé, né? Quem foi presidente do Santos um pouquinho também foi o Ulisses Guimarães, que depois foi político, o homem das diretas, da Constituição, né, que promulgou a Constituição de 88. Então eu não peguei essa época, era nos anos 40, não tinha nem nascido. Da minha época, eu acho que o melhor presidente que o Santos teve foi Luiz Álvaro até ganhar a Libertadores. De quando ele assumiu, janeiro de 2010, até ganhar a Libertadores, foi na metade de 2011. Depois ele se perdeu completamente. Depois teve aquele caso da venda do Neymar. Sim. Depois eles começaram a contratar. O que acontece? O Luiz Álvaro, ele tinha um grupo
toda segunda-feira de manhã, eles tomavam café aqui perto, se não me engano era na Faria Lima, cada vez era no escritório de um, que era o presidente do Itaú, presidente da Natura, eram os executivos das, sei lá, 10 maiores empresas do Brasil, os 5 eram santistas. Então eles traçavam ali toda a estratégia. Olha, nós vamos segurar o Neymar fazendo isso. Você vê que o Santos foi o clube que mais segurou o jogador. Sim. Ninguém segura mais. O Estevão jogou um pouquinho e foi embora. O Hendrick jogou um pouquinho e foi embora. O Paquetá, o Flamengo está tentando pegar de volta agora, foi embora. O Gerson jogou. Todo mundo joga um pouco. O São Paulo vendeu agora 5, 6 meninos. Né? Então o Santos conseguiu segurar o Neymar 4 anos, se não me engano. Sim. Então foi porque o Luiz Álvaro ele respeitava essas decisões desse colegiado. Quando ele ganha a Libertadores, parece que sobe a cabeça. Sim. E ele passou a tomar decisões sem respeitar essas reuniões. Tanto é que esse conselho foi dissolvido, acabou, não tinha mais. E aí veio o vexame contra o Barcelona, né? Aí vieram vários outros. Então eu acho, depois o Luiz Álvaro ficou doente, também já faleceu. Então, para mim, o melhor presidente que o Santos teve foi o Luiz Álvaro até ganhar a Libertadores. E depois ele se perdeu completamente. O Marcelo teve. Eu gosto do presidente Marcelo. Outro dia eu fui lá em Santos conversando, ele me chamou para conversar com ele. Fiquei lá com ele uma tarde toda. Conversamos sobre futebol, sobre um monte de coisas. Ele teve coisas boas, ele fez... Por exemplo, não vou nem falar lá atrás, da época do Diego, do Robinho. Naquela época todo mundo já sabe. Eu acho que o presidente Marcelo agora... Ele fez um primeiro ano brilhante, porque ele assumiu o Santos na segunda divisão, logo depois de ser rebaixado, ele montou um elenco de jogadores comprometidos, com um grande trabalho do Fábio Carille, foi um grande trabalho que ele fez ali em 2024, porque não é fácil, vai dirigir um time na segunda divisão, um time grande, a pressão é muito forte, e não é como foi no tempo do Corinthians, que eu falei aqui. Tinha cota, né? Ali tinha clubes com um orçamento parecido com o Santos, Goiás, o próprio Ceará, que subiu, Sport Recife. Então, assim, eu acho que o primeiro ano do presidente foi muito bom. Infelizmente, o segundo ano não foi. Até brinquei com ele. Quando eu fui lá falar com ele, eu falei, presidente, eu falei no ar que o champanhe que o senhor bebeu no Réveillon de 2024 para 2025 estava estragado. Porque parece que foi ele contratou aquele Caixinha, aquele Pedro Martins para ser diretor de futebol, pessoas que não têm a menor condição de trabalhar no Santos. E aí até depois veio o Neymar, né? Depois, enfim, mas o Santos sofreu até o fim do ano. Então, 2025, o trabalho do presidente não foi legal. Ele sabe disso. Agora, vamos ver, né? A gente, é o que eu disse, o santista espera que pelo menos não sofra tanto. Você trouxe um ponto do Carille, né? Que realmente ele fez o serviço, né? Claro, ele trabalhou 2 vezes no Santos. A primeira ele salvou o Santos do rebaixamento com um time que tinha Danilo Boza, Moraes, Lucas Braga. Nossa. Tinha um zagueiro que eu esqueci o nome, uruguaio, back central, muito ruim. Era um Gabriel Inocêncio. Não, Inocêncio foi depois. 23 foi quando caiu. Era um time muito ruim. E o Carille conseguiu salvar o Santos com, se não me engano, 3. Foi quando ganhou do Flamengo no Maracanã, que o Gabigol perdeu um pênalti até. E depois em 2024, os 2 trabalhos do Carille no Santos foram muito bons. Infelizmente, uma parte da torcida mal educada, né, fez campanha contra ele, xingaram o cara quando ele estava recebendo a medalha de campeão. Eu nunca vi isso, nem aqui no Brasil, em nenhuma parte do mundo. O cara recebendo a medalha no pódio lá de campeão sendo xingado. É aquilo que eu falo, todo clube tem uma parte ali da torcida composta por maus elementos, né? Exato. Então foi isso que aconteceu, mas o trabalho do Marcelo em 2024 foi bom, agora 2025 foi muito ruim. E agora vamos ver se 2026 ele pega o rumo certo. Com o Gabigol, né? O Santos mais encorpado.